Culto de celebração, dia 1º de maio de 2022, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. Assim que você receber essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal, são 91 inscritos. Vamos ver que logo, logo a gente atinja 100. Vamos entrar nos 3 dígitos. Se inscreva, compartilhe a palavra do Senhor hoje, João 11, a partir do verso 28, igreja. Eu já peço que o Espírito Santo do Senhor fale com você. João 11, a partir do verso 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua mãe, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que vá. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Que essa palavra ela seja rema nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, Pai, ela frutifique nos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, igreja? Vamos nos assentar, por favor. Eu peço que você mantenha aberta a palavra em João 11. Eu confesso a você que essa palavra, ela vem me acompanhando já faz pelo menos umas 3 semanas. E sempre quando o Espírito Santo faz com que você se lembre de alguma palavra, medite e ore. Porque Ele quer falar alguma coisa com você. Amém? Medite e ore. Talvez eu já tenha pregado. Talvez eu já tenha dito. Mas o Espírito Santo, Ele quer te falar algo como Ele falou para mim. Amém ou não? Porque essa passagem diz do quê? Da ressurreição de quem? De Lázaro. E quando a gente vai entrando no texto, a gente vê, a gente percebe aqui, está claro que Jesus o quê? Cura.
Sim ou não? Jesus cura. Além de Jesus curar, ele ensina e prega. Então, se nós pudéssemos resumir o ministério de Cristo, e nós já vimos isso, é o quê? Estudo, pregação e cura. E quando a gente começa a entrar no texto, quando a gente começa a entrar na Bíblia, a gente vai vendo, igreja, que esse ensino, que essa palavra, ela vai nos movendo. Igreja, a palavra de Deus tem que te mudar. Ela tem que fazer com que você pense e haja de uma forma diferente. Porque quando eu leio e medito, eu estou me aconselhando com o Espírito Santo. E quem pede conselho precisa o quê? De mudança, sim ou não? Se eu vou pedir um conselho para o meu pai, eu estou precisando do quê? De alguma ação na minha vida. Então eu, quando leio a palavra e medito na palavra, eu vou o quê? Eu vou pedir um conselho. Senhor, o que eu faço? Eu recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos. É bom isso? Mas é bom mesmo? Filho, é bom, eu abri a porta. Então, se você não orar e não meditar, o que vai acontecer? Nós somos movidos a quê? A emoções, a sentimentos. E o que parece bom não é. Então, é por isso que a decisão, e qualquer uma agora, está mediante o quê? A oração, sim ou não? Vocês oraram? Muito, eu tenho certeza. Então, na verdade, eu só consigo lembrar da palavra se eu o quê? Leio a palavra. Se eu medito na palavra. Se eu não faço isso, fica absolutamente impossível, igreja, eu o quê? Ser ministrado pelo Espírito Santo. E quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu vivo a palavra, mais eu fico encantado com Jesus Cristo. Amados, já fazia algum tempo que nós não fazíamos vigília aqui na igreja. A gente estava fazendo no virtual, mas nós resolvemos vir no templo. Nós estávamos em poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. E nós espalhamos aqui, eu coloquei isso na igreja, amém? Espalhamos aqui, oramos, clamamos ao Senhor. E no final, igreja, foi tão lindo, foi um testemunho para a honra e glória do Senhor, que é exatamente isso que o Espírito Santo pede para mim e para você. O Elias sentado ali mais ou menos onde ele está, que ele gosta daquele lugarzinho ali, mesmo na vigília ele fica ali, eu não sei porquê, mas ele gosta. Está certo ou não? Nós estamos estudando Apocalipse. Né? E ele, emocionado com a palavra, quando terminou a vigília, ele disse: pastor, as nossas orações subiram. As nossas orações subiram. E ele imediatamente abriu a Bíblia. Você não precisa abrir porque eu vou ler. Ele falou: pastor, é isso aqui, nós estamos vendo isso. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então eu vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, que lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Então, igreja, quando eu e você nós oramos, a nossa oração ela sobe onde? Como incenso. Ela é colocada num pote de ouro. Amém, igreja?
E tudo aquilo que a gente ora sobe, amém? Sobe como aroma suave. É por isso que o Antigo Testamento fala muito do incenso, fala muito o quê? Do aroma suave. E a minha oração e a sua oração, João, quando ela sobe, filho, ela vai para o trono de Deus. Amém, igreja? É capaz que você não veja os efeitos dessa oração hoje. É bem provável que você não veja os efeitos da oração, dessas orações amanhã. É muito provável que você morra corporeamente e não veja o quê? Os resultados da sua oração, mas na glória você vai ver. Porque a palavra de Deus diz: então o anjo pegou um incensário com todas as orações e encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. A justiça de Deus, ela é feita segundo a sua oração e a minha oração. Então, quando Jesus Cristo quebrou o sétimo selo, imediatamente Ele fez com que as trombetas fossem tocadas, e nós estamos vendo isso. Mas o que mais importa é que a minha oração e a sua oração, ela não é em vão. Eu posso ouvir um amém? A minha oração, a sua oração, ela não é em vão. E isso só pode acontecer quando eu tenho o quê? A palavra no meu coração. Quando eu leio, quando eu estudo, quando eu medito. Porque se eu não medito, se eu não leio, se eu não me apresento a Deus, Ele não me diz, Ele não fala comigo. Ele não mostra a vontade dEle. E creio no que eu estou falando. Essa palavra, ela me abençoou muito. Porque a vontade de Deus, ela está logo ali, ó. Não é lá, ela está logo aqui atrás, ó. Basta eu e você o quê? Abrirmos os nossos olhos espirituais. Você acredita nisso? Creia. As suas orações, as suas petições, a sua bênção está logo aqui do lado. Basta o quê? Nós recebemos a revelação do Espírito Santo. Lembra daquele filme antigo? Eu já falei isso, perdão, é que eu não tenho outro exemplo para dar. Tá certo? Não tem outro exemplo, é só esse. Mas lembra aquelas fotos que a gente tirava, antigo? Aquelas fotos antigas que tinha filme? Todo mundo lembra, não? Que dá acuosidade, né? Mas você lembra quando você tirava a foto? Para você ver a foto, você tinha o quê? Que revelar, ela está ali. Só que para tirar a foto, a gente tem que ter o quê? Um certo esforço. Ou seja, se eu não me esforçar e perseverar, eu não vou ver o que? O mover de Deus. Eu não vou ver o mover de Deus. E quando Deus age nas nossas vidas? É no nosso tempo? É no tempo dEle. Qual é o tempo dEle? É o tempo certo. Deus não se atrasa. Deus não se adianta, mas então eu vou orando, eu vou pedindo, eu vou clamando, e você chega à conclusão e você me olha com uma cara meia cética e diz: pastor, Deus já se atrasou comigo. Deus já se atrasou com você, sim ou não? Você acha que sim, né? Mas Ele nunca se atrasou. Eu sempre pensei que Deus se atrasou comigo em várias coisas, mas depois eu fui percebendo que Ele não se atrasou. Então eu vou entrando na palavra, eu vou conhecendo a palavra, mas eu e você temos algumas dificuldades, mesmo conhecendo a Cristo. Porque nós somos humanos e nós temos muitas dificuldades, nós temos muitos questionamentos não contra Jesus, mas da forma que às vezes a nossa vida como cristão é conduzida. A gente crê, a gente ora, mas às vezes a gente é um pouco cético, fala: puxa vida, Senhor, mas por quê? Por quê? E foi exatamente isso, e eu espero que você esteja com a Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 11, e foi exatamente isso que aconteceu com quem? Com a Maria. Foi exatamente isso que aconteceu com a Marta. Elas amavam a Jesus. Todas amavam a Jesus. Porém, o que a Maria disse no verso 32?
Lázaro já havia 4 dias que estava morto. Quando Jesus chegou, qual foi a reação da Maria, igreja? Ela se atirou aos pés de Jesus. Ô Senhor, quantas vezes nós nos atiramos aos pés do Senhor? Ô Senhor, o que ela falou? Puxa vida, o Senhor chegou atrasado. Eu confio no Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já aconteceu isso com você, não? Ou só comigo? Muito. Você confia, você jejua, você ora, você vem na igreja, você vem no altar, você faz tudo. Você entra dando pirueta na igreja, você vai, isso acontece, tal. Mas quando ele não faz aquilo, você fala, puxa, por quê? Por quê? E aí, a Marta e a Maria, se você for analisar, ela é o quê? Como eu e você. Agora, quando eles se atiraram, quando elas se atiraram, quando Maria se atirou aos pés de Jesus, o que aconteceu? Lê comigo o verso 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e Jesus se comoveu. Quando a gente vem na igreja, quando a gente entra no nosso quarto para orar, Jesus, ele o quê? Ele se incomoda conosco. O espírito dele fica agitado no sentido dele que, irmã, ele sente o quê? O nosso ser, ele sente as nossas dificuldades, Marco. Porque ele nos ama. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Mas nós, às vezes, e quase sempre, somos céticos, mesmo nos atirando a quê? Ao pé do Senhor e clamando sim ou não. Quantas e quantas vezes você orou e clamou ao Senhor com o olho aberto e com o olho fechado? Isso não vai dar certo, estou orando aqui, mas estou vendo que... Sim ou não? É assim ou não é? É assim. E essa palavra, ela bateu tão forte no meu coração, igreja, porque quando nós estamos aos pés da cruz chorando e clamando, Jesus Cristo, Ele está me vendo e está te vendo. E quando Ele me vê chorando, sentido, nós vamos para o verso 35, e o verso 35 me explica exatamente o que Jesus Cristo fez quando Maria se aproximou dele. O que Jesus Cristo fez? Chorou. Nós não podemos ver Jesus, mas quando a gente se apresenta a Ele numa vigília de todo o coração, quando a gente se apresenta no altar, quando a gente se apresenta no nosso quarto, orando e clamando, nós aflitos por uma situação, Ele chora. Por quê? Porque Ele fica compadecido conosco. Eu posso ouvir um amém da igreja? Só que mesmo assim os judeus, eles ficaram o quê, igreja? Não, mas ele está atrasado. Por que ele não curou o cego? Por que ele não curou Lázaro? Maria, não vai atrás de Jesus não. Por que ele não curou? Ele está absolutamente o quê? Atrasado. É por isso que Jesus, ele caminhava ensinando e falava o quê? Hipócritas. Vocês ficam dando o dízimo do cominho, de tudo, mas vocês estão dando o dízimo do que sobra. Vocês não conhecem a palavra, vocês não me conhecem. Então, na verdade, o que Jesus Cristo quer meditar, quer fazer com que eu e você entenda, é que havia um grupo, e há até hoje, e eu oro para que você não seja um deles, que não acreditam na ressurreição. Que não acreditam no quê? Na vida espiritual. Se nós às vezes não acreditamos que Jesus cura um câncer, você vai acreditar que Jesus ressuscita?
Se hoje é difícil eu e você entender isso, imagine na época que ninguém conhecia Jesus Cristo. Era muito mais o quê? Difícil. E naquela época, há 2000 anos atrás, quem morria só era considerado efetivamente morto depois de quantos dias? 3 dias. Porque podia ter aquela doença, né? Catalepsia, que ela se dá como morta, parece que é morta, mas ela revive. Uma pessoa, ela só pode ser considerada morta depois de quantos dias? 3, depois do 4º dia, como você falou. É por isso, uma das razões que foi instituído o quê? O velório desde sempre. Porque existiam alguns casos dessa doença, que a turma estava velando o morto, ele acordava. Então, na verdade, igreja, o que aconteceu? A cultura da época qual era? Qual era a cultura da época? Que o morto, depois de 4 dias, se ele revivesse, realmente ele seria o quê? Um milagre. Jesus chegou depois de quantos dias? Chegou atrasado? Ele chegou atrasado para o Lázaro morrer, mas ele chegou a tempo para o milagre. Então, na verdade, quando a gente vai aprendendo e vai entrando no texto, não é? Nós precisamos tirar o quê? Alguns ensinamentos. Porque tudo que está na Bíblia tem um sentido. Amém, igreja? Tudo tem um sentido. Se você tirar uma vírgula, ela perde totalmente o sentido. Sim ou não? Totalmente. Então, perceba o cenário que está se desenhando. Percebam o cenário. Está tudo preparado para o milagre, sim ou não? Nós temos o morto? Temos o morto? Nós temos os incrédulos? Temos os incrédulos? O povo ali não está incrédulo? Nós temos os que acreditam em Jesus, mas mais ou menos não acreditam, porque falam, não, ele chegou atrasado. A turma acredita, mas não acredita muito. Sim ou não? Nós temos a família do enlutado que está desesperadamente chorando pelo Lázaro. Nós temos. O que mais nós temos? O que mais está faltando para que a gente estabeleça o milagre? O que mais nós temos nessa situação? O verbo que se fez carne. Jesus está onde? Nesse cenário. O Cordeiro está nesse cenário. O bom pastor está nesse cenário. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O bom pastor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem está na situação é o pão da vida, é a luz do mundo. É ele que está em toda essa situação, é o filho de Davi, é a raiz de Davi, é o pai da eternidade. Amém, igreja? Então ele está nessa situação, aguardando o quê? O desfecho do grande milagre. Porque quem vai fazer o milagre? Quem vai ressuscitar Lázaro? Quem vai ressuscitar Lázaro? É Jesus. É o poder do Espírito Santo. É o leão de Judá, é a palavra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está aguardando o que, igreja? Quem puder falar, quem sabe, fala. O que Jesus Cristo está esperando? O que Jesus Cristo está esperando para que o milagre ocorra? Está todo mundo lá. Está o morto, está o judeu, está a família. Quem ele está esperando? O que ele está esperando acontecer? O que Jesus está esperando que aconteça na sua vida? Pode falar.
O que está faltando, igreja? Tirar a pedra. Eu não mostrei para ele, não falei na pregação para ele. O que está faltando? Tirar a pedra. O que Jesus fala? Vê lá o verso 39. O que está falando o verso 39? Tira a pedra. Quem é que tira a pedra? O problema, igreja, é que eu e você, nós não tiramos a pedra. O diabo está aqui, representado pelos saduceus. Ainda bem que não tem nenhum judeu aqui, né? Senão... Deus está aqui, representado por quem? Por Jesus. Os incrédulos estão onde? Estão no meio. Eu e você, nós estamos sempre aqui. Nós estamos sempre aqui. Jesus está orando para quê, igreja? Para que alguém o quê? Tire a pedra. O diabo está aqui torcendo para quê? Para que ninguém tire a pedra, porque ele está ao derredor. E Jesus Cristo, ele não pode tirar a pedra por mim e para você. Por quê? Porque quem tira a pedra sou eu e é você, Marco. É um livre-arbítrio. É por isso que Jesus chora. É por isso que Jesus se complacenta. É por isso que Jesus, ele tem um sentimento de amor intenso comigo e com você, porque ele está vendo a bênção do outro lado. Só que você não faz o que, igreja? Não tira a pedra. E Deus falou tão grandemente comigo, igreja. Esse sermão, na verdade, é um testemunho na minha vida, que aconteceu a semana passada. E eu não falei isso para ninguém, nem para minha esposa. Porque eu e você estamos presos a quê? A uma religiosidade muito grande, igreja. Nós não somos capazes de realmente nos apresentar a Jesus Cristo e falar: eu quero tirar a pedra, o que eu faço? Então o Espírito Santo hoje te trouxe até aqui, para que em nome de Jesus Ele faça com que você o quê? Tire a pedra. Porque a bênção está atrás da pedra. A ressurreição está atrás da pedra. A cura da doença está atrás da pedra. A cura do relacionamento está atrás da pedra. Está tudo atrás da pedra. Eu posso ouvir um amém? Porque Jesus Cristo, na sua palavra, Ele foi claro aqui quando tiraram a pedra. Eu não disse a você que se você cresce, você viria a glória de Deus? É o que Deus está falando com você, igreja. Pai, olha a oração depois que tiraram a pedra. Olha a oração que Deus, Jesus Cristo, quer fazer com você hoje. Olha a oração que Deus quer fazer com você hoje, igreja, se você tira a pedra. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou, clamou em voz alta e disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, igreja. Eu posso ouvir um amém? A minha oração e a sua oração, e nós estaremos orando, mas é uma oração de clamor hoje, igreja. Que Deus ajude você a tirar a pedra. Que o Espírito Santo ajude você a tirar essa pedra que está te atrapalhando, que eu não sei qual é, mas que existe. Sim ou não? Todos nós temos uma pedra. Se você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida, Ele não vai
agir. Ele não vai interceder. O que Jesus Cristo está fazendo aqui, o que é, igreja? É intercedendo por nós, sim ou não? É Ele que intercede, é Ele que intercede por mim, por você, pelo Pai. É Ele que ora, é Ele que apresenta essas petições. E quando Ele faz isso, quando Ele vê arrependimento, quando Ele vê que a gente se esforça, quando Ele vê que a gente persevera, quando a gente vê que tantas coisas que a gente fala e acontece, a gente fala e acontece e faz errado. Eu posso ouvir um amém? Em nome de Jesus Cristo, igreja. Nós vamos orar agora e eu convido você a ficar em pé.